Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da professora Adriana Henrique Fagundes. Essa é a nossa 19ª aula e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre o Evangelho. Como assim o Evangelho? Não são 4 evangelhos? Não, na verdade é um só Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem sim 4 versões que foram canonizadas, ou seja, que foram para a Bíblia, que foram consideradas, inspiradas totalmente por Deus e que são 4 versões do Evangelho. A palavra Evangelho vem do grego e ela significa boas novas, boas notícias. E quais são as boas novas que o Evangelho traz? As boas novas do Evangelho são as boas novas da salvação. Jesus veio, ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou para que eu e você possamos ser salvos, para que eu e você possamos ter vida eterna. Bom, e os 4 evangelhos, como a gente fala, mesmo que a gente saiba que seja um evangelho só, porque é o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. Então, um só Evangelho, um só Jesus, um só Senhor e Salvador. E essas 4 pessoas foram selecionadas como os melhores textos do Evangelho. Sim, porque muitos foram os que tentaram registrar, os que tentaram colocar no papel essas boas novas. E como a gente falou numa outra aula, o Evangelho ele começou a ser transmitido pela fala. Um ia contando para o outro, ia sendo repassado esse conteúdo que está hoje no Evangelho. E depois se sentiu necessidade de deixar isso registrado por escrito. Mas então a tradição oral, ela aparece no Evangelho, como também aparece a questão do cânone, porque vários foram os que escreveram, mas apenas alguns tiveram aquela medida, aquela regra de fé, aquele texto sem contrariedade, sem discrepância, aquele texto que a gente pode dizer, sim, este foi Jesus e isso era o que Jesus fazia. Bom, e nós vemos na ordem da Bíblia, em primeiro lugar, o Evangelho segundo Mateus, depois Marcos, depois Lucas e depois João. Mas você sabia que, na verdade, a ordem do registro, ou seja, o primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus? Não, o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho segundo Marcos, ou segundo João Marcos. O Evangelho de Marcos, então, foi o primeiro evangelho a ser escrito mais ou menos em meados de 50 depois de Cristo, e ele é o evangelho mais curto, o evangelho mais condensado. Talvez por ter sido o primeiro, ele registrou as coisas que ele considerou mais importante. Depois do Evangelho de Marcos, sim, vem o Evangelho de Mateus. E Mateus, então, ele é um pouco mais elaborado. No Evangelho segundo Mateus aparece a genealogia de Jesus, ou seja, a filiação, a árvore genealógica de Jesus, ele como ser humano, a partir de Abraão. E por quê? Por que Mateus é o primeiro que aparece no Novo Testamento e por que ele apresenta essa genealogia tão detalhada da família, digamos assim, de Jesus? Porque Mateus, ele foi escrito para judeus. Mateus, ele tem uma função muito importante na Bíblia como um todo. Qual é? É de ligar. Mateus, o Evangelho segundo Mateus é o elo de ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E por isso ele retoma várias coisas que estão no Antigo Testamento. E o Evangelho segundo Mateus, ele foi escrito para os judeus, para aqueles que conheciam a tradição, aqueles que já conheciam a palavra de Deus e aqueles que estavam esperando pelo Messias. Por isso, Mateus faz essa genealogia explicando
como é que Jesus é Jesus, da onde Jesus veio e apresentando Jesus sim como o Messias esperado. Se você gostou dessa aula, curta, dá o teu joinha, compartilha, assiste as outras aulas para você ficar inteirado desses assuntos. E até a próxima!